Oi, gente, bem-vindos em mais um encontro de História do Pensamento Cristão Contemporâneo. Tem sido um tempo bem bacana da gente pensar juntos acerca da trajetória da teologia, do pensamento cristão, acerca de como a história ela vai influenciando, né? E ela vai, na verdade, apresentando para a gente como o modus operandi, né, como a forma de operação, como a teologia e o pensamento cristão foram sendo forjados ao longo dos tempos. Hoje a gente vai trabalhar, então, o século XX, né, e eu quero, assim, nesse primeiro momento com vocês, a gente vai fazer assim, um breviário, né, muito superficial. Não vou entrar em detalhes, mas só para a gente fazer ter um olhar holístico, né, ter um olhar mais amplo, mais amplificado acerca desse século que foi tão relevante, teve tantas modificações, teve tantas alterações. Foi um século de extremos, como diz o próprio historiador Eric Hobsbawm, a era dos extremos, e que todo esse processo de efervescência de ideias, de velocidade dos acontecimentos, onde a sociedade global ela mudou de um modo radical, de que modo ele teve desdobramentos, né, e reverberações aí, então, para o processo teológico, tá bom? Bem, eu dei o título desse nosso encontro de hoje, o século XX, a nova teologia ou as novas teologias. Para a gente começar a pensar, é interessante a gente talvez relembrar, né, o século predecessor, o século XIX, os anos 800, foi um período de muito otimismo, né? A filosofia otimista hegeliana, do progresso, positivismo de Augusto Comte, e uma série de outras filosofias, mas sobretudo a própria ideia do romantismo alemão, a ideia de que tudo vai dar certo, a ideia do otimismo. Isso reverberou, isso repassou, tá, gente? Esse pensamento filosófico também ele perpassou para a teologia. Então, assim, no século XX, o continente europeu ainda tinha anseios, né? Ainda tinha sonhos de que, sob sua liderança, a humanidade ela despertaria para uma nova era de um otimismo antropológico, né? Onde o homem se entenderia melhor. Havia uma exacerbação do positivismo, da crença no ser humano, do ser humano como um ser bom em essência, de um constante progresso da civilização em termos morais, em termos científicos, tanto nos Estados Unidos, né, ele começa, né, aí sobretudo no início do século XX, ele começa a surgir como essa grande potência, quanto no continente europeu. Havia essa ideia. Entretanto, o século XX ele vai desmentir todos esses sonhos, essas aspirações que o século XIX havia projetado. E o primeiro grande golpe que a gente percebe é a própria Primeira Guerra Mundial, né? Onde aquele liberalismo protestante, aquelas ideias centralizadas mais no homem, vai sofrer um abalo profundo. Como resultado, então, da guerra, o protestantismo ele vai carecer de uma nova teologia para ajudá-lo a entender, para ajudar a entender esse homem moderno, esse homem do século XX, a entender os acontecimentos da sua época. O liberalismo do século anterior, dos anos 800, com seu otimismo como base, como alicerce, já não faz mais sentido. É nesse contexto que aparece o grande teólogo, conhecidíssimo de todos nós, chamado Calbart, né? Nasceu em 1886, ele falece em 1968, e Calbart ele busca uma resposta teológica aos desafios dessa época, né? Ele nasceu na Basileia, na Suíça, filho de um pastor reformado,
fez seus estudos na Suíça, depois na Alemanha, por volta aí de 1914, início da guerra, 1915, ele vai se filiar ao Partido Social Democrata, e aí a ideia, né, de Barth era que esse partido, a ideologia pregada pelo próprio socialismo, seria uma forma de um instrumento de Deus para o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Então dizia que a ideia dele é que Jesus não veio para fundar uma nova religião, mas para dar início a um novo mundo. E os social-democratas estavam mais perto deste propósito, desse objetivo, desse projeto. Quando ele comparava a igreja adormecida, que se contentava apenas com meras reuniões, pregações e cultos. No entanto, a guerra vai destruir as esperanças políticas e teológicas do Barth. E então Barth ele começa a rever todo o seu conceito, né? E aí ele vai estudar a Epístola aos Romanos, olha que interessante, né? Lembro de Lutero, né? Lutero ele vai estudar, está estudando os Romanos, quando ele tem o insight, talvez. Eu não gosto muito de pensar nessa questão apenas espiritualista, né? Ou a própria questão quase que cinematográfica, né? Não, mas que realmente teve alguma coisa naquele momento, teve uma experiência, assim como o John Wesley também, lendo Romanos, ele sentiu o coração aquecido, enfim. Barth, ele vai estudar, ele vai se aprofundar nas epístolas aos Romanos, e por volta de 1919, mais ou menos, ele vai publicar Carta aos Romanos. O que é esse comentário, né, essa carta aos Romanos é um retorno, ele vai insistir num retorno à exegese fiel, em lugar de sistematizações e interpretações. Para ele, Deus é transcendente, soberano, e aí, nesse sentido, ele vai de encontro, né, ao individualismo e vai enfatizar a vida do corpo, né, como uma nova humanidade. A vida no corpo de Cristo, esse aspecto espiritual. Então ele vai entender que o reino é uma realidade que surge de Deus e não de uma elaboração humana. Por isso ele se desfilia lá do Partido Social Democrata. Então assim ele rompe, né, com o partido, embora permanecesse socialista, mas agora entendendo que os projetos humanos não devem ser confundidos com o reino. Uma coisa que é muito interessante nesse processo de autoexame, autoanálise, né, que Calbart faz nesse período da guerra, ele vai se voltar para a filosofia existencialista, tem, enfim, sua base, né, seu pai característico aí, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, né? E a partir desse propósito, desse projeto, dessa coisa da teologia existencial, da filosofia existencialista, né? Barth vai criar uma nova escola teológica, a teologia de crise. Deixa eu só voltar aqui à filosofia existencialista. Pro existencialista, ele não vai se pautar tanto nos aspectos meramente espirituais, mas o aqui e agora. Como o homem responde a essa existência? Como ele se comporta a essa existência? Entendendo que ele tem responsabilidades aqui. Entende? Então a ideia do existencialismo o que vale é como se vive aqui, não de especulações apenas filosóficas, né? O que vale é a vida aqui e agora. Então, a partir dessa perspectiva, Barth ele vai criar essa teologia de crise. É uma teologia de um Deus que nunca é nosso, mas está sempre sobre nós, né? Sempre sobreposto a nós, cuja presença não traz, interessante que ele vai dizer, não traz conforto e inspiração apenas,
em nossos esforços, mas uma crise, um confronto, né? É essa ideia existencialista. O filosofia existencial ela vai trabalhar muito o paradoxo, tá, gente? A ideia do transcendente com o imanente, a ideia do corpo e alma, a ideia sempre a partir dessas perspectivas paradoxais, e aí ela também é chamada teologia a dialética, que são duas verdades, ou seja, são duas assertivas, opostas, e a partir essa dialética, né, que a gente remonta lá a Sócrates, a dialética socrática, que vem, né, a ideia de se ter uma tese. A partir dessa tese eu elaboro uma antitese ou antítese do confronto delas, do ajustamento dessas duas proposições, eu tenho a síntese. Então, essa é uma ideia socrática lá de trás, Hegel vai usar isso, enfim. E essa ideia da teologia da crise, ela vai trabalhar, ela vai tratar esses aspectos, sempre aspectos paradoxais, para a partir desse paradoxo chegar a uma verdade, a uma realidade. Então, por isso que é uma teologia de crise, de confronto, também chamada de teologia neo-ortodoxa, ou seja, é uma nova ortodoxia. Ela, em que sentido? A gente vai aprofundar isso, tá? Nos próximos encontros, mas, sobretudo, ela vai buscar um retorno às escrituras, mas um retorno não apenas fundamentalista, literalista, fideísta, né? Pautado apenas na inerrância da Bíblia e um rechaçamento total da alta crítica, da baixa crítica, da crítica textual, daquela ideia dos conceitos iluministas e científicos, não. Mas busca-se uma harmonização tanto do iluminismo, tanto desse aspecto científico de crítica, mas também volta à Bíblia, né? Então, assim, é uma ideia que não traz só o conforto, como eu disse, e inspiração para Barth, mas uma crise. Desculpa. Então, a partir desse aspecto, a gente percebe então que Karl Barth ele vai romper definitivamente com o otimismo, né, onde o homem está maravilhoso, está tudo dando certo. Quanto mais tempo o homem passar aqui na Terra, mais progresso vai ter, mais desenvolvimento científico ele terá, ele vai desenvolver ainda mais a sua moral, porque ele é essencialmente bom, isso cai por terra. Então ele rompe com esse aspecto, tá? E ele vai entender que o homem vai ter limites, tanto limites morais quanto limites intelectuais, tá? A partir de finalzinho dos anos 20 ali, 1927, 28, ele vai publicar então a sua obra Dogmática Cristã, que vai trabalhar o seguinte, a essência é o seguinte da dogmática cristã. O objeto da teologia não é a fé cristã, como lá atrás, no século XVIII, Schleiermacher, né? Friedrich Schleiermacher falava acerca do liberalismo teológico, acerca do Gefühl, acerca da consciência de Deus, acerca da fé, da experiência. Karl Barth vai dizer o seguinte, o objeto da teologia não é a fé cristã, mas a palavra de Deus, ou seja, um retorno efetivamente às escrituras. Ok, gente? E aí ele vai aprofundando, ele estuda Anselmo da Cantuária, vai estudar um pouco da teologia do século XIX. A partir daí ele vai se convencer que a sua obra estava por demais pautada em sistematizações e filosofias. Basicamente, então, ele vai se focar apenas na filosofia existencialista, buscando o seguinte, entendendo o seguinte, olha, o papel da teologia é apenas dar respostas, não elaborar novas sínteses e novas ideias, apenas dar respostas, tá? E a partir desse processo ele vai revendo, né? Ele recomeça a sua obra, ele vai tratando dos aspectos existencialistas e ele vai dar um outro título à obra chamada Dogmática Eclesiástica, 13 volumes escritos aí em mais de 4 décadas, e sem dúvida Karl Barth é o grande representante, né,
o grande teólogo do século XX. Nesse momento dos escritos de Barth ali, finalzinho dos anos 20, início dos anos 30, ocorre algo complicadíssimo na Alemanha, que é a ascensão do partido nazista né, e Adolf Hitler ao poder. E aí começa uma outra questão de reivindicação dos nazistas da Alemanha, entendendo a Alemanha como que ela é uma nação que ela estava sendo chamada a civilizar o mundo, tá? E esse pensamento, gente, ele ecoou em muitos púlpitos alemães e cátedras acadêmicas, tá? E a partir dessa ideia, né, Hitler ele vai querer unificar as igrejas, utilizando-as para os seus propósitos, para as suas ideias, para a difusão do pensamento nazista. E surgem os cristãos alemães que enfatizam a oposição ao judaísmo. Olha que interessante. Olha que legal. A gente começa a perceber, pessoal, como os fatores históricos, como os fatores externos, eles vão interferir na teologia, eles vão fazer mudanças significativas dentro do próprio modo de fazer a teologia e o pensamento cristão. Então, a gente, dentro desse momento conturbado na Alemanha, em 1934, se eu não me engano, 34, Barth e Rudolf Bultmann, outro teólogo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles assinam um manifesto, né, contra os rumos que a igreja na Alemanha, a igreja unida, a igreja estatal, ela estava tomando, né? E eles se reúnem na cidade de Barmen e publicam a declaração de Barmen, onde se tornou o documento de origem da Igreja da Confissão, que era um grupo exatamente de pastores, de líderes cristãos que se opunham a Adolf Hitler. A reação, né, do Terceiro Reich, do nazismo, foi forte. Muitos pastores foram presos. Barth, nesse momento, ele retorna à Suíça, vê que a situação está muito complicada. Dentro desses líderes e teólogos relevantes, importantes na Alemanha, a gente destaca um dos grandes, importantíssimos teólogos, que é o Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era um pastor, estava em Londres, ele regressa a pedido da Igreja da Confissão, aquela igreja que ia contra os pensamentos e ideais nazistas. Ele volta à Alemanha para exatamente dirigir um seminário clandestino. Nesse momento que ele, em 1935, 37, ele vai publicar O Preço do Discipulado, que é uma tentativa de explicar a importância do Sermão da Montanha para a vida moderna, né? Nesse mesmo ano, os nazistas eles fecham o seminário, proíbem Bonhoeffer de se reunir com os estudantes, de continuar o ensino teológico, e da experiência desse processo, em 1939, ele escreve Vida em Comunhão, desse processo que ele estava vivendo com os alunos. A coisa caminha, ele vai de encontro ainda, né, aos princípios nazistas, até que finalmente a Gestapo, que é a polícia política, né, secreta nazista, ela prende o Bonhoeffer em 1943, e ele fica preso, né? Ele nesse tempo de prisão dele, que vai durar aí 2 anos e pouquinho, ele começa a entender que a igreja ela precisava se levantar, né? Perdão, gente. Ele chegou a dizer certa vez que a vida de Jesus na terra ainda não está consumada. Cristo continua vivendo sua vida na vida de seus seguidores. E ele vai de encontro, ele chega a fazer parte, né, de um determinado grupo que pensava em assassinar Hitler e tal. No entanto, no finalzinho da guerra, 9 de abril de 45, ele é enforcado,
Ele morre na prisão, dias antes do lugar onde ele estava preso ser libertado pelo exército americano. Interessante, né? Complicado. Questão de dias, né? Ele estaria vivo. Eu fico pensando quanta coisa o Bonhoeffer ainda poderia ter produzido. Bem, Bonhoeffer, o pensamento, né, de Bonhoeffer, ele se alinha, na verdade, né, ao que Barth diz em muitas questões. Então, por exemplo, Barth havia declarado que a religião é um esforço humano pela qual nós tentamos nos esconder de Deus. E a partir disso, Bonhoeffer vai dizer o seguinte, que existe um cristianismo sem religião. Ou seja, o papel da religião é ofuscar, talvez, o agir e o olhar divino, né? A coisa caminha, a Alemanha perde a guerra, né? E aí a gente tem um período pós-guerra, onde o mundo fica dividido em dois polos. O polo capitalista, representado pelos Estados Unidos e seus aliados no Ocidente, e o polo comunista, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e seus aliados no Oriente, no Leste. A Europa, então, se divide em marxistas e capitalistas. Do lado marxista, o diálogo com cristãos cresceu um pouco, e foi passo a passo, e variou de país para país, né? Embora a doutrina marxista ortodoxa ela visse no cristianismo um inimigo, em determinadas regiões houve uma complacência, né, em muitos países de um diálogo, de estabelecer um diálogo entre o cristianismo e o marxismo. Então a gente percebe que houve muita mudança, né, radical pós-guerra, nesse sentido. E uma coisa que é interessante, a partir dessa percepção de um mundo polarizado em duas partes, em capitalistas e comunistas, a gente tem o Ernest Bloch. Ernest Bloch era um filósofo marxista revisionista. Ele concordava com Marx no sentido de que a religião, e em particular o cristianismo, ele por vezes era utilizado como instrumento de opressão, né, pelas elites, etc. Então, o Ernest Bloch ele vai entender que o cristianismo primitivo, olha que legal, era um movimento de protesto contra a opressão. Então, ele vai enxergar o cristianismo primitivo como algo extremamente importante, tá? Extremamente salutar, no sentido de se coadunar com a ideia marxista de protesto, de se rebelar contra as elites dominantes. Então, a partir dessa percepção que o Ernest Bloch, de olhar para o cristianismo primitivo, né, como um processo de rebelião contra a opressão dos menos favorecidos, ele vai entender que o cristianismo, a grande lição, o grande legado do cristianismo primitivo foi o princípio da esperança. Tá? Dessa perspectiva, os homens não são mais determinados pelo seu passado, mas sim pelo seu futuro. Ou seja, eu estou na esperança, numa esperança escatológica que seja, que deve nos definir hoje como a gente deve ser hoje, e como a gente deve viver. A partir dessa perspectiva de entender a esperança, é que essa esperança vai forjar, tá? Vai forjar o modus vivendi das pessoas, a forma como elas vivem, a forma como elas vão se entender a própria religião cristã e o próprio fazer teológico, tá? Um dos grandes divulgadores e difusores dessa ideia, desse princípio da esperança, é o teólogo Jürgen Moltmann, né? O Moltmann, ele tem duas obras muito importantes, que é a Teologia da Esperança e o Deus Crucificado.
foram aclamados como o início de uma nova corrente teológica, a teologia da esperança. Essa teologia da esperança, ela vai inspirar, né, no aspecto político dela, muitos teólogos latino-americanos para a formulação de uma outra teologia, que é a teologia da libertação. Então, repara como que os pensamentos filosóficos, as ideologias, elas se tocam. E aí, e todo esse processo, tá, gente? Não apenas filosófico, sociológico, antropológico, ele vai desaguar na teologia, no pensamento cristão. É importante a gente pensar isso. A igreja ela não é insular, ela não é uma ilha isolada que não, enfim, que não tem contato, né, com... Não, ela nesse processo ela vai interagindo, tá bom? Então, nesse ínterim, olha que interessante, lembra que eu falei que o mundo estava dividido em dois polos? Vamos pensar, então, em termos de Europa. Então, tinha o leste europeu sob influência do marxismo, do comunismo, da União Soviética, e o ocidente, né, sob o controle capitalista dos Estados Unidos. Olha que interessante. Essa região, que estava fora do controle soviético, aconteceu um processo diferente em termos teológicos. Houve cada vez mais a secularização dessas áreas. Então, assim, 20 anos após a Segunda Guerra, no término da Segunda Guerra, áreas tradicionalmente protestantes, como a própria Escandinávia, lá no norte da Europa, a Alemanha, a própria Alemanha, né, a ex-Alemanha Ocidental, que ela era dividida, viu? Para quem não lembra aí, havia um muro de Berlim que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental sob a tutela da União Soviética, de Moscou, e a Alemanha Ocidental sob a influência norte-americana. Então, países como a Grã-Bretanha, a própria a parte ocidental da Alemanha, elas presenciaram uma frequência, estarrecedora na diminuição no número de pessoas que tinham contato, de alguma forma, com o cristianismo. Em determinadas áreas, menos de 10% da população tinha algum tipo de contato com o cristianismo. Então, a gente percebe um pouco o porquê, como a Europa hoje está tão secularizada, está tão antirreligiosa, né? Ela está muito mais sectária, muito mais pensada nela mesma, pensada no ser humano, fruto desse processo aí. Então, olha que interessante. Nesses territórios, o que mais preocupava, então, os líderes era a relação entre cristianismo e o mundo secular. De novo, aquela velha história, né? Como é que eu vou adequar a Bíblia ao cristianismo, ao mundo moderno? É a grande questão. Isso foi lá atrás com os liberais, e agora ressurge de novo no século XX. E aí, nesse momento, pós-Segunda Guerra, né, que surge um teólogo importantíssimo também, nesse contexto, que é o Rudolf Bultmann, que no ensaio publicado ali, no períodozinho da guerra, ou pós-guerra, chamado O Novo Testamento e a Mitologia, ele apresenta, como é que eu vou dizer, perspectivas, novas respostas, tá, a essas demandas do pensamento moderno que não acreditava mais em milagre, não acreditava em nascimento virginal, enfim, de novo ressurge aquela ideia, aquele pensamento liberal, e pensem, gente, eu estou falando de pós-Segunda Guerra, imagina as atrocidades que foram, né, que pessoas viveram, milhões de pessoas, os próprios campos de concentração, a própria questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, enfim, é um conjunto de coisas. Você imagina, a gente está vivendo hoje essa pandemia, né? O mundo parou, que é outra coisa que vai entrar para a história. Nós já entramos, a nossa geração já entrou para a história. E então, assim, imagina o mundo pós-guerra. Era um mundo extremamente reflexivo e algumas colocações bíblicas não cabia mais em termos de resposta. E aí os teólogos eles vão tentando dialogar, tentando adequar a Bíblia
as escrituras aos tempos modernos, tá? E o Bultmann ele vai falar sobre isso, ele vai argumentar o seguinte, que a mensagem do Novo Testamento ela está oculta em meio a mitos, que são mitos que não respondem às demandas modernas dos tempos de hoje. Então, qual é a solução? Então, o Novo Testamento ele precisa ser demitologizado ou demitizado, né? Ele precisa tirar essas camadas de mitos que estão por debaixo da verdadeira mensagem do que é a essência do querigma do Evangelho, do Novo Testamento. Né? Então, assim, o Novo Testamento ele é uma visão, ele tem uma cosmovisão mitológica, em que Deus e outras forças naturais intervêm na história e no qual o universo é entendido sobre 3 aspectos, ou sobre 3 camadas. Eu tenho céu, terra e inferno. O mundo moderno não pode mais aceitar a noção de um mundo aberto a intervenções sobrenaturais, nem compreende a terra como se estivesse pendente entre o céu e o inferno. Tudo isso precisa ser, na perspectiva bultmanniana, demitologizado. Tá? 20 anos depois da publicação de Bultmann, a gente vê uma série de líderes e teólogos anglicanos, protestantes, enfim, de outras vertentes, que vão abraçar as ideias de Bultmann e a coisa vai continuar a influenciar. Tá? Deixa eu só dizer uma coisinha. Embora eu discorde de muitas coisas de Bultmann, viu, pessoal? Não compre o pacote de ninguém, eu sempre falo isso, mas é importante você saber. É importante você ir lá, é importante você estudar a obra. Por exemplo, se você quiser estudar Novo Testamento, estudar os evangelhos, você precisa estudar Bultmann. É um dos grandes e maiores teólogos nesta área, tá? Ok, então a gente pensou um pouquinho muito, a gente está fazendo esse breviário, né? Fazendo esse review bem en passant do século XX, são 100 anos aí que a gente está abarcando, mas só para a gente ter uma ideia, então estou dando pitadas aí, um pouquinho históricas, não um pouquinho não, históricas, um pouquinho teológica, um pouquinho filosófica, um pouquinho antropológica, para a gente perceber que dentro desse caldeirão a gente tem esse molho todo temperado, né? São várias pitadas aí de temperos para forjar o pensamento cristão que idealizou essa teologia do século XX, tá bom? Outro lugar que foi epicentro, né? Que foi epicentro do fazer teológico, além da Europa, foi os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, paralelamente aos acontecimentos que ocorriam na Europa, dentro dos Estados Unidos estava sendo travada uma guerra entre